Retiro 2025, Easy Bangu e nossos convidados especiais, Easy Niterói, Easy Embarie. Nada mais, nada menos hoje comigo aqui para essa entrevista rápida, Vinícius God. Até que enfim alguém acertou o nome. Pastor Vinícius acabou de ministrar para a nossa igreja no nosso Retiro 2025. E para você ter uma ideia, eu não vou nem comentar sobre o que ele falou. Para você saber o que ele falou, você vai no YouTube, Easy Bangu, e você vai pesquisar o que ele acabou de ministrar na nossa vida nessa noite. E eu tenho certeza que você vai ser impactado. Pastor Vinícius God, eu quero saber do senhor o seguinte: professor de seminário, seminário online. Isso. Primeiramente, como é que faz para te acessar, para te encontrar, para poder receber aí de Deus, a partir da sua vida, do seu ministério, um caminho? Então, o pessoal que quiser seguir a gente no Instagram, Vinícius, C-I-U-S no final, Vinícius Godje, G-O-D-J-E, oficial. No Instagram, você segue a gente lá. Lá vai ter todas as informações sobre o nosso seminário, sobre as nossas agendas, tudo bonitinho. Muito bom. Agora, pastor, eu vou ser mais pessoal hoje, tá? Vou Sim, ser mais pessoal. sim. Até porque eu já te conheço há um tempo. Verdade. Amizade E aí, antiga. Primeira vez que eu escutei pastor Vinícius foi numa igreja lá em Magalhães Bastos. Verdade. Magalhães Bastos. Eu fiquei, não estou aqui passando pano não, tá? Mas eu fiquei assim, ó. E aí, nos aproximamos, Verdade. convidei para ir na nossa igreja, aceitou o convite prontamente. Só que quando a pessoa tem um currículo assim, que se admira, a gente fica perguntando a trajetória dessa pessoa. Verdade. Como é que conseguiu chegar lá? E aí eu falei que eu vou ser um pouco mais pessoal hoje nas minhas perguntas. Uhum. Qual foi, pastorzão, o momento que o senhor falou assim: eu preciso seguir isso, mas seguir de uma maneira profissional, guardadas as proporções do profissional para o cristianismo, para o evangelho? Eu comecei a perceber que tinha que havia uma necessidade de aperfeiçoar o chamado, mais ou menos aí na época que eu comecei a liderar. Quando veio a liderança, a primeira liderança que eu exerci foi na juventude, né? A liderança de jovens. Quando eu comecei a liderar os jovens, eu percebi que eu tinha um chamado de Deus não só para liderar, como para pregar. E percebendo isso, eu fui buscar uma direção, um conselho de como eu poderia ser instrumento de Deus para alguém. Eu recebi de um pastor que ainda é vivo, se ele estiver me assistindo aí, um abraço para o senhor, meu mestre, meu professor, meu mentor, a chave que Deus usou para abrir as portas da palavra para mim, meu pastor Paulo Henrique dos Santos Batista, que foi o meu pastor, que é meu pastor de honra da nossa igreja em Santa Cruz até hoje. Ele ainda tem uma biblioteca em casa, um quarto, que era só de livros. E eu ia para lá e ficava lendo os livros dele, estudando. Como é que é o nome do pastor? Pastor Paulo Henrique dos Santos Batista. Já tem meu respeito já. Já ganhou o respeito só por isso, né? Porque a gratidão é a mãe de todos os sentimentos, pastor. E o senhor mencionar um homem aqui, a gente tem que, né, render homenagem. Exatamente. E parabenizar pela gratidão. E quando ele me disse isso, o que eu vou dizer aqui agora, o que eu vou declarar aqui agora, ele me impulsionou através, claro, do Espírito Santo de Deus para buscar mais conhecimento e me preparar melhor para a missão que Deus tinha para me entregar, que é pregar a palavra. Ele falou assim para mim: Vinícius, todo o profissional, toda pessoa que faz alguma coisa profissionalmente na vida, ele se prepara. Né? O advogado, o médico, o profissional liberal, o vendedor, qualquer pessoa de qualquer área, ele se prepara para poder exercer aquilo. Por que só o pregador? Por que só o pastor que tem que ir com a cara e com a coragem? Não, ele tem que se preparar. Ele tem que estudar, ele tem que se precaver, ele tem que ter a mente aberta, ele tem que aprender de outras pessoas, ser discipulado, ser mentoreado, acompanhado.
para que quando ele for exercer o seu ministério, ele não faça, como dizem por aí, a moda vamos embora. Não, filosofia deixa a vida me levar. Não, não. Porque, pastor, quando a gente escuta um homem que fala como o senhor, o que que vem à mente? E aí eu estou fazendo o papel de quem está lá do outro lado, Uhum. tá? Quem está do outro lado quer fazer essa pergunta, ou quer fazer esse comentário. Sim. Aí você escuta um homem falando igual o senhor fala. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas quando que eu vou chegar lá? Como que eu vou chegar lá? A primeira coisa que eu posso dizer, mas a pergunta é para o senhor, mas eu já tenho uma conjectura em relação a isso, é o Sim. seguinte, quando uma turma de médicos não, né? De estudantes de medicina, Sim, sim. começa numa faculdade, no primeiro dia de aula de uma medicina, do curso de medicina, ninguém ali sabe nada de medicina. Cru. Se são 30 alunos, todos são cru. Ninguém sabe nada, é só o professor. E a partir daí, depois de 8 anos talvez, todos que ouviram vão ser professor. E aí, fiz essa menção para o senhor pensar na resposta. Como que a gente chega a ser um pastor que fala com tanta segurança, tendo tantos exemplos, tanta gordura na borda da pizza para melhorar o sabor. Gostei do gordura na Bíblia, na borda. borda da pizza. Aliás, tem um versículo bíblico em Provérbios que diz que quem confia no Senhor engordará. E é bíblico. A Bíblia diz pra gente se deleitar nas gorduras da terra, viu? Tô brincando, gente. Mas assim, essa questão do como chegar lá. Como é que a gente... Muita gente está querendo perguntar Sim, isso. pessoal que está ouvindo a gente agora. Como é que você chega lá? Em primeiro lugar, você precisa se cercar de pessoas que são bons exemplos. Você não pode andar com gente ruim achando que você vai ser bom. Você não pode andar com gente que dá mau exemplo querendo dar bom exemplo. Não. Minha mãe já dizia, a velha sabedoria popular, quem se mistura com porcos, farelos come. Então, primeiro ponto, você tem que se cercar de gente boa. Se cerque de gente que lê a palavra de Deus, gente que tem profissão, que estuda, que se prepara, que tem vocação, gente que obedece o chamado, que honra a liderança, que é fiel a Deus, que cumpre as ordens da Bíblia Sagrada de Deus, arrisca, que é crente. É o primeiro, você começar a se cercar de gente que vai impulsionar você para o lugar certo. Segundo lugar, estude. Não vá pela cabeça de ninguém. Porque fulano falou que é assim. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele foi pregar em Bereia, o povo de Bereia, quando ouvia Paulo pregar, eles não acreditavam no que Paulo pregava pura e simplesmente. Eles conferiam na palavra. Eles consultavam a palavra. O problema de hoje é que a nossa geração ouve os pregadores, ouve as pessoas e vão por aquilo que o pregador diz. Eles não consultam a palavra. Fica na superfície. Exatamente, superficial. E o pior dos crentes é o superficial. Existem vários tipos de crente, a gente poderia falar vários aqui, é claro que não dá tempo, mas tipo, hoje você tem um crente menino, você tem um crente carrancudo, você tem um crente fofoqueiro, mas o pior deles não é esse, esses ainda têm conserto. O pior deles é o superficial, é aquele que não vai se perpetuar no evangelho por muito tempo. Por quê? Porque a raiz dele não está profunda. Então você precisa estudar, se preparar, procure um bom seminário, faça o seminário, frequente a escola bíblica da sua igreja. Está com alguma dúvida? Chame o seu pastor. Pastor, eu estou com uma dúvida assim, como é que é isso? Isso aqui é o que a Bíblia diz, é literal, não é literal, é figurado, é alegórico, como é que é? Agora, a questão que você falou sobre, eu vi esse cara falando, não tomo isso para mim como uma grandeza, porque tem gente excepcionalmente melhor do que eu, isso aí é notório. E eu me admiro das pessoas me convidarem para qualquer coisa, sobretudo para pregar, porque eu não me acho bom pregador. Eu me acho um bom conversador. Eu gosto de ter boas conversas inteligentes. Mas assim, eu acredito que, como é que eu vou falar igual esse cara? Como é que eu vou chegar nesse nível de fala, de diálogo, de exposição da palavra, de exposição das ideias, propriamente dito? Leia bons livros, quem lê muito fala bem. Fique perto de gente inteligente. Ouça pessoas que têm um discurso moderado, coerente. Posso falar um pregador que eu escuto? Só um que eu escuto? Tá todo mundo Pode? querendo saber, a Vou sua falar inspiração, tá todo mundo querendo saber. Se ele estiver me vendo agora,
O Senhor é um instrumento de Deus para a minha vida, para a vida de milhões de brasileiros. Eu escuto muito o pastor Josué Brandão. O homem não prega, ele filosofa. Eu costumo dizer que ele não prega, ele filosofa. Josué Brandão, que é um exímio pregador, para mim foi uma inspiração desde sempre. Escuto muito Hernandes Dias Lopes. Entende? Pessoas que têm coerência no que dizem. Pessoas que têm coerência no pregar o evangelho, no falar. Então, assim, e aqui eu quero deixar bem claro, a corrente teológica que ele pertence não vem ao caso. Sim. É arminiano, é calvinista, isso não vem ao caso. Eu estou falando de gente que tem ideias coerentes, palavras coerentes. Isso é importante. Se a pessoa seguir esses conselhos, ele vai chegar lá e de repente vai falar melhor do que eu. De repente vai estar aqui amanhã ou depois no meu lugar sendo entrevistado pelo maior entrevistador do Brasil, Reinaldo. Então vamos lá. Esse caminho, esse percurso que o senhor falou para a gente seguir é bacana, é legal. Mas nós sabemos que principalmente nos dias de hoje nós vamos encontrar pedras de tropeço. Evidente. Como se manter motivado quando você tem um tempo difícil, um momento difícil? A motivação, eu aprendi isso a duras penas. A motivação vem da vontade. Você só consegue alguma coisa na sua vida quando você tem muita vontade. Eu li em algum lugar, ou escutei alguém falar, não me lembro agora, não me recordo, que o maior cientista de todos os tempos, Albert Einstein, né, que era um judeu askenazi, para quem não sabe, um judeu askenazi. Esse cara, ele foi o cientista mais brilhante que existiu. Até hoje, Deus não colocou um cara mais inteligente do que ele aí na matemática e na física. Esse cara, na época de aluno, ele era o aluno mais burro da classe dele. A professora botava o chapéu de burro nele e botava ele no canto da sala de castigo. Mas ele condensou o seu fracasso nas aulas em vontade de estudar. Então, qual foi a principal motivação dele? A vontade. Mola mestre dele. A mola mestra que impulsionou o sucesso dele foi a força de vontade. A Bíblia já diz isso, que o céu é tomado à força. E essa força não é a força braçal, é a força de vontade. Esse cara ficou tão motivado pela vontade que ele tinha de vencer aquele fracasso ali, que ele se tornou o maior cientista de todos os tempos. Outro exemplo, Ludwig van Beethoven, o grande maestro, né, que fez a Quinta Sinfonia, que você já deve ter ouvido, né? Todo mundo conhece essa sinfonia. Ludwig van Beethoven, no seu primeiro concerto, ele arrebentou 5 cordas do piano. E o concerto dele foi um desastre. O pai dele era um bêbado, um alcoólatra, né, um homem violento. O pai dele ficou com tanta raiva que esperou os convidados saírem, levou ele para dentro do quarto e deu uma surra nele. Bateu tanto, espancou tanto ele, que perfurou os tímpanos. Bateu tanto na cabeça dele que perfurou os tímpanos e ele simplesmente ficou surdo. Então a história conta que Beethoven, ele compunha as melodias, as sinfonias, encostava o ouvido no piano, ele tirou as pernas do piano, encostava o ouvido e ele começou a compor pela vibração do som e pelas partituras. E foi um dos maiores maestros que já existiu, um cara surdo. Então, força de vontade é tudo. Se você tem força de vontade, você chega no objetivo que você quer. É claro, contando sempre com a ajuda do nosso Deus, a gente chega a qualquer lugar. Mas a força de vontade é muito importante. Tanto é que Deus disse a Josué no capítulo 1 de Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Então, assim, era Deus dizendo para ele: se você tiver muita vontade, Josué, se você se esforçar, você consegue. Se Josué conseguiu, Vinícius consegue, Reinaldo consegue, todo mundo consegue. E o tempo voa, né, pastor? É muito rápido. Quando você decide estudar, quando você decide fazer, quando você escreve lá, vou assinar agora aqui minha faculdade, que eu nem comecei, voa. Daqui a pouco você está formado, daqui a pouco você está colocando a mão no objetivo que você traçou, no diploma que você traçou lá atrás. E eu não tenho como falar sobre dinamismo se eu não mencionar aqui a própria Bíblia, né?
Aí a gente vai falar, por exemplo, É redundante, né? Gênesis, por exemplo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, tudo maravilhoso, sensacional. No capítulo 6, eu estou falando da rapidez que as coisas acontecem. No capítulo 6, obviamente, tem milhares de anos nisso, mas no resumo que a gente tem, que são 66 livros, o Gênesis já fala aí de degradação humana no capítulo 6 já. Já. 6 capítulos. No 7º já é o dilúvio. No 9º capítulo já sai da arca. E no 12 já apresenta Abraão pra gente. Então é tudo muito rápido. Em 12 capítulos a gente já tem tudo destruído e tudo recomeçando. Já tem uma história completa, né? Caramba, então assim, é a minha filosofia de vida é essa. Comece, porque rapidamente você já vai ver os frutos. Pastorzão, para terminar, qual a lição que o senhor gostaria? Rapidinho, te cortando. Meu maior sonho é alguém fazer aquele bate-bola comigo, igual a Marília Gabriela. Vinícius por Vinícius. Tô brincando, gente. Qual a lição que o senhor gostaria de ter aprendido mais cedo? Eu gostaria de ter aprendido mais cedo que eu não sou o único que tem talento. Muita gente hoje em dia tropeça por causa disso. O cara acha que ele é o iluminado. É um freio de mão isso? É um freio de mão e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Eu queria ter aprendido isso antes. Que eu não sou o único que tem talento, eu não sou o único que Deus usa, eu não sou o único, eu não tenho uma estrela em cima da minha cabeça. Não, eu não sou o iluminado, o alecrim de ouro que nasceu sem ser semeado. Não. Eu não sou. Isso para mim, eu aprendi isso a duras Te penas. atrapalhou isso? Em algumas épocas, sim, quando mais jovem. Hoje eu tô com 40 e alguns, mas assim, quando mais jovem, isso me atrapalhou um pouco. Eu já tive aquela sensação, eu não cheguei propriamente a verbalizar isso, a dizer isso, não é? Mas eu já tive a sensação em mim, no meu íntimo, se eu não fizer, quem vai fazer? Eu já tive essa sensação. Eu sou humano, como você que está aí do outro lado me vendo, eu falho, como todo mundo falha. Eu já tive essa sensação. Eu sou bom. Se eu não fizer, ninguém faz. Ou, se não, assim, quem vai fazer melhor do que eu? Eu já tive essa sensação. Eu sou humano como qualquer um que está aí do outro lado me vendo. Então, já aconteceu isso comigo. Então, para mim, isso foi um freio moral e espiritual. Aprender que eu não sou o único. E isso me fez refletir. Quando eu li a passagem de Elias falando com Deus, mataram todos os teus profetas, e só eu fiquei. Era como se ele estivesse dizendo assim para Deus, é bom o Senhor me guardar, porque se matar a mim, o Senhor não tem mais profeta. Aí eu imagino Deus rindo e falando para ele assim, você está enganado. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então assim, além de mim, de você, ainda tem 7.000, ainda tem gente, e a gente tem na igreja muita gente com talento. Você vê aí no The Voice, você vê aí nos programas de televisão, você vê aí naquele programa Go Talent, né? Você vê aí todos os programas aí, você vê gente talentosíssima. Tem gente assim na igreja. Na igreja tem gente que canta. Um amigo nosso aqui, o Firmino. Abraço, Firmino. Gabriel Firmino. Gabriel Firmino. Grava esse nome, hein? Então, tipo, cara, você tem muita gente talentosíssima na igreja. Então você diria para o seu eu lá atrás, com 17 anos, baixa a bola. Aprenda que você não é o único. É o conselho que você daria para o Vinícius. É o conselho que eu daria. O meu Vinícius de agora, de 40 e alguns, diria para o Vinícius de 17, 18, 20, baixa a bola, filho. Você não é o único, não. Deus tem gente melhor do que você. Que ele só não colocou no seu lugar porque ele teve misericórdia de você e te colocou aí. Eu diria isso pro meu eu antigo muito tranquilamente. Eu nunca esperei ser nada, então tudo que eu sou hoje é por graça e misericórdia do Senhor. Pode acreditar. Sem demagogia, sem falsa modéstia. Não, ele está falando isso para dizer, oh, que humilde eu sou. Não sou humilde, não. Eu peço a Deus para tirar de mim a soberba, o orgulho, a jactância todo dia. Jactância eu aprendi com alguém que é quando você ostenta o que não é. Então, eu não me considero grande ou importante,
mas nós servimos um Deus, um Senhor que é grande e importante. Ele é. Gente, conversa para ficar aqui até... 1000 anos, 1000 anos. A gente podia fazer um podcast. Ih, você não é o primeiro que falou isso, Ó, não. eu tô hein? sendo profeta, hein? Tô sendo profeta. Vamos fazer um podcast. Não Podcast é o primeiro easy. que está falando isso, não, hein? Mas vamos pensar, né? Vamos amadurecer a ideia. Vamos amadurecer a ideia. O pastor Neilson está convidado Pastor Nilson Argeu, para fazer o podcast amadureça junto, a ideia. Podcast da Easy, hein? Vai bombar. Ó. Quem será Flow na frente do podcast da Easy? né? Ih, Gente, tô brincando. Eu gosto do pessoal do Flow, tá? Deus abençoe. assisto direto. Gente, ali, ó, atrás das câmeras, tem uma pessoa apaixonada que não para de filmar esse rapaz aqui. Não para de filmar, tá lá filmando, fazendo A mulher foto, que manda no meu dinheiro. cobertura completa. Gente, ó, muito obrigado. Retiro 2025. Easy Bangu convidou Easy Niterói, Easy Imbariê, pastor Vinícius God. Dá um abraço no seu amigo aqui, ó. Deus Tamo abençoe junto, sua meu vida. irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Eu amo sua vida, amo todo o Amém. pessoal da Easy, independente se é de Niterói, de Imbariê ou de Bangu. Deus abençoe vocês. Deixa um abraço para todos. E essa mulher que ele falou que tá ali filmando é minha esposa, a pastora Beatriz, tá? É que ela não gosta de aparecer, não. Deus abençoe, gente. Prazer. Um abraço, Retiro fiquem com 2025 foi uma Deus. benção. Amém. Tamo junto.